Isaías. Obrigado, queridos. Aliás, antes de abrir em Isaías, abra comigo em Jeremias 1:12. Pertinho de Jeremias. Depois do livro de Isaías vem o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12. Como é bom nós expressarmos a majestade, a grandeza, a soberania de Deus através das músicas. Queridos, quando nós investimos tempo em declarar, como nós declaramos agora, a grandeza de Deus, a majestade, Deus ele se torna maior para nós, porque o tamanho de Deus não vai diminuir ou vai aumentar. Ele sempre foi grande, grande ele será. Mas é para nós. Muitas pessoas têm uma visão muito pequena a respeito de Deus. Muitas pessoas têm uma visão muito grande a respeito dos problemas. E devemos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Precisamos enxergar e termos a revelação individual, pessoal, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus. E quando nós temos esta revelação aqui dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, de quem é Deus, o tamanho do nosso Deus, queridos, as demais coisas se tornam minúsculas, pequenas, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Até aqui, vamos orar. Pai, te damos graças pelo privilégio de podermos declarar a tua grandeza, a tua majestade, Pai. Pai querido, que esta revelação ocorra dentro de nós de maneira individual, particular, Pai. Que possamos, Pai, saber, ter convicção e nos lembrar, Deus, todos os dias, em todo tempo, em todo momento, em tudo quanto fizermos, que possamos nos lembrar da tua grandeza, Deus, da tua majestade, da tua soberania e do teu poder, Deus. Pai, não nos deixe esquecer quem o Senhor é, Deus. Oh Deus, não permita, Pai, que as situações ao nosso redor, oh Deus, nos engane, Pai, e nos faça esquecer de quem o Senhor é, Pai. Não permita, Pai. Em nome de Jesus, Deus, continua falando conosco. Continue, Deus, por favor, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, continua falando conosco, Deus. Nós abrimos os nossos ouvidos, as nossas mentes, para continuarmos ouvindo, Deus, a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Os que concordam digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Queridos, nós vivemos em uma época, um tempo muito difícil, um tempo de instabilidade em várias áreas das nossas vidas. Em muitos lugares, em muitas situações, nós percebemos que nós não podemos ter muitas certezas a respeito de muitas coisas, e principalmente daquilo que dizem para nós. Nós muitas vezes ficamos temerosos, receosos, vacilantes, titubeantes, porque as pessoas falam coisas para nós, mas nós não podemos confiar. Nós não podemos nos fiar àquilo que nos dizem. Alguém fala que vai fazer algo por nós ou conosco e não faz, não consegue fazer, e muitas vezes nem deseja fazer, apenas fala por falar. Muitas vezes as pessoas dizem que vai acontecer algo, mas não acontece. Não acontece como disseram que ia acontecer. Não fazem o que disseram que iam fazer. Muitos prometem muitas coisas, mas poucas coisas, quando muito, são cumpridas. Dizem muito e muito pouco, quase nada daquilo que dizem é levado a sério por aquelas pessoas que falam. Muitos se comprometem, até mesmo muitas vezes nós mesmos se comprometem verbalmente, apenas com palavras, mas não passa disso. Não passa
de expressões, de palavras, de vontade, muitas vezes, e de intenções, mas para por aí. E talvez, querido, seja esta uma das razões, porque muitas vezes nós não conseguimos nos apegar, nos agarrar e confiar naquilo que Deus prometeu. Essa talvez seja uma das razões porque nós ouvimos às vezes Deus falar conosco, Deus ministrar aos nossos corações, e a gente ter dificuldade em confiar naquilo que Deus fala. A gente tem dificuldade, amados, em acreditar que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Esta é a realidade. A gente precisa assumir que nós temos essa dificuldade. Puxa vida, Deus falou que vai me abençoar, que eu vou prosperar, que eu vou crescer, que eu vou ter uma família. Deus tem falado ao meu coração que esse tempo de luta vai cessar e que eu vou ver um novo tempo. Nós ouvimos Deus falar, e Deus fala, amados, aos nossos corações, muitas vezes de uma maneira tão forte, tão pessoal, tão direta, às vezes de forma audível. Mas nós temos dificuldade em acreditar. Nós temos dificuldade em nos agarrar a esta palavra ou a estas promessas. Amados, nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus falou, fala e vai falar conosco. Deus, queridos, estabeleceu pelo seu próprio e incomparável poder tremendas promessas para nós. E aqui nós encontramos Deus falando com Jeremias, o homem que ele levantou como profeta, como boca de Deus na terra. Ele dizendo para Jeremias: Jeremias, sou eu quem velo pela minha palavra, por aquilo que eu falo, para que se cumpra, Jeremias. Às vezes, amados, nós falamos algo, mas esperamos que outros cumpram aquilo que nós falamos. Às vezes a gente assim, fala algo, promete algo e fala: não, vai se cumprir aquilo porque fulano vai fazer, porque vai acontecer aquilo lá. Deus não depende de ninguém mais para que se cumpra aquilo que Ele fala. Deus estabeleceu pelo seu próprio e incomparável poder as suas promessas para nós. A sua palavra, queridos, a palavra de Deus é eterna e ela está firmada nos céus. Quando Deus fala, Ele mesmo garante que esta palavra se cumprirá. Independentemente, queridos, de outras pessoas, independentemente da vontade de outros, ou das circunstâncias, ou da natureza, ou dos problemas, ou das dificuldades, oposições, ou quaisquer outros eventos aparentemente imprevisíveis. Porque às vezes nós dependemos de eventos para que se cumpram, para que a gente cumpra determinadas promessas ou palavras, mas Deus não depende de nada. Deus depende dele próprio, e Ele é íntegro, Ele é perfeito, Ele é idôneo. Deus é plenamente confiável, e Ele tem poder. Diga: Ele tem poder. Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala. Queridos, Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele vela, e Ele cuida para que aquilo que Ele fala se cumpra. Veja o que diz Isaías agora, por favor, 55, um livro antes de Jeremias está o livro de Isaías, capítulo 55, bem no final do livro de Isaías, versículo de número 11. Vamos ler o 10 para que seja mais fácil entender. Isaías 55, 10 e 11. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Senhor. Queridos, Deus vela para que aquela palavra que sai da boca dele ao
nosso respeito se cumpra. Deus fala e não fala à toa. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, ou seja, a palavra de Deus, ela não é inócua, ela não é sem sentido, ela não é apenas para agradar aos ouvidos daqueles que ouvem. Deus não fala com você ou a teu respeito apenas para te agradar. Ele fala porque Ele tem interesse que aquilo que Ele falou se cumpra. Deus tem interesse e poder para que aquilo que Ele falou se cumpra. Deus fará cumprir aquilo que Ele fala a teu respeito, sobre você e para você. Diga: Deus tem poder. Deus libera uma palavra sobre nós, e Ele mesmo diz que Ele vela por esta palavra, para que essa palavra se cumpra, e que essa palavra não voltará a Ele, não tornará a Ele, antes que se cumpra o propósito para o qual ela foi liberada, ela foi dita, ela saiu da boca de Deus. Diga: Deus fala e cumpre o que falou. Há vários exemplos na Bíblia, mas hoje nós vamos continuar aprendendo através da vida e da história daquela mulher, da viúva de Sarepta. Deus disse que aconteceria algo naquela situação. Vamos voltar ao livro de 1 Reis, capítulo 17. É uma história muito profunda. Pensei que o Vitão tinha dormido. Falei: meu Deus, será que ele cochilou? Fiquem de olho nele aí, vai que ele programa um teclado para tocar sozinho. Voltando a Isaías, desculpa, 1 Reis 17, 14 e 15, diz assim: pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Diga: Deus falando. Diga: Deus prometendo. Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Amados, Deus disse que aconteceria algo. O que Deus disse? Olha, a farinha não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor liberar a chuva. E aí eu chamo a atenção no versículo 15. A Bíblia diz que aquela mulher fez conforme a palavra de Elias, que não era a palavra do homem Elias, mas era a palavra de Deus através de Elias. Nós encontramos neste caso, amados, uma condicional para que a palavra de Deus se cumprisse naquela história, naquela situação, sobre a vida da mulher, do seu filho e de Elias. Porque nós encontramos esses três personagens envolvidos aqui no milagre de Deus, na provisão de Deus, na resposta de Deus, no cuidado de Deus. Nós encontramos uma condicional nesta história, neste momento, neste milagre, nesse agir de Deus, nesse cumprimento da palavra de Deus. Invariavelmente nós encontramos algumas condicionais relacionadas com a nossa resposta a Deus, relacionada com a nossa fé e a nossa obediência. Preste bem atenção nisso, eu vou repetir. Deus falou através de Elias, Deus chamou aquela mulher, Deus preparou aquela mulher para que, através da vida daquela mulher, ela abençoasse Elias e ela própria recebesse o cuidado, o milagre, a provisão de Deus naquele momento de seca, de crise, como nós vivemos hoje no nosso país, um momento de crise. A Bíblia diz que Elias falou para ela: olha, pega aí o que você tem, você achou que ia comer você, o seu filho, e vocês iam morrer, mas faz o seguinte, pega, faz para mim o bolo primeiro, dá para mim, depois come você, o teu filho. E a Bíblia diz que ela fez conforme a palavra de Deus através da vida de Elias. E depois que ela fez, a Bíblia diz que aconteceu exatamente aquilo que Deus falou que aconteceria. Nós encontramos, portanto, uma condicional. Era necessário que aquela mulher cresce
Era necessário que aquela mulher obedecesse. Era necessário que aquela mulher se envolvesse com a palavra de Deus que havia sido liberada sobre a vida dela, sobre aquela situação, amados. Queridos, sabe o que acontece conosco invariavelmente? Nós não queremos nos envolver. Nós não queremos, amados, nos mover com Deus. A gente quer apenas abrir a nossa boca e muitas vezes nem isso a gente quer fazer. Senhor, me abençoa. Senhor, age, faz alguma coisa por mim. Mas a gente se distancia da situação. A gente se distancia do mover de Deus. A pergunta é, será que nós estamos nos envolvendo com Deus ao ponto de gerarmos com Deus, como cooperadores de Deus, o milagre que Deus quer operar? Deus libera sobre nós a palavra de vitória, de êxito, de milagre, de transformação. Mas será que nós temos nos envolvido com esta palavra rema, com esta palavra profética que já foi liberada? Ou nós estamos nos distanciando? Ou nós estamos de braços cruzados esperando para ver o que vai dar? Me desculpe mais uma vez insistir nesta retórica, mas muitas vezes, amados, nós estamos esperando para ver o que vai acontecer. Mas eu estou me referindo a uma certa passividade, a assistir de camarote. Muitas vezes nós estamos agindo apenas, amados, como atores, sabe, figurantes, nem coadjuvantes, muito menos atores principais da nossa história. Muitas vezes nós estamos assim, eu vou ver o que vai acontecer. Queridos, Deus não quer que a gente aja desta forma. Por isso Deus chega naquele lugar e usa a vida dele e fala, olha, você tem algumas coisas aí, você pode se envolver com o milagre, você pode se mover comigo na presença de Deus para que o milagre aconteça. Deus falou, olha, não vai faltar, vai haver multiplicação, vai haver provisão. Mas aquela mulher, queridos, ela deveria confiar em Deus, crer em Deus e obedecer a Deus. Talvez a pergunta que ocorra em cada um de nós nessa noite é, será que se aquela mulher não tivesse feito, teria ocorrido um milagre? Eu creio que não. Porque na verdade ela foi chamada por Deus para participar daquele momento de milagre, de provisão, de resposta de Deus. Nós encontramos isso como uma condicional. Nós encontramos nos versículos anteriores ele dizendo, olha, tão somente pega o que você tem aí, prepara e traz para mim. Não tenha medo, fala conforme você fez, falou o versículo 13. Porém, faz isso primeiro para mim e traz aqui para mim. Depois farás para ti e teu filho. E aí ele diz, olha a palavra liberada. A Bíblia diz, amados, que aquela mulher creu, diga, ela creu. O versículo 15 diz que ela fez conforme a palavra. E a palavra de Deus se cumpriu. Nós precisamos nos envolver com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Nós precisamos interagir, amados, espiritualmente, fisicamente, materialmente, emocionalmente, com as promessas de Deus, com o agir de Deus, com o Espírito de Deus. Nós não podemos crer em algo e agir de forma totalmente diferente daquilo que nós dizemos crer. Se eu creio que Deus está agindo em meu favor, se eu creio que Deus está fluindo em meu favor, em favor da minha família em determinada forma, em determinado lugar, eu tenho que agir, amados, eu tenho que ter atitude coerente com aquilo que eu creio. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras não produz resultados. Deus fala e nós precisamos crer naquilo que Deus fala. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós cremos. Por isso, amados, isso implica em comprometimento com Deus, comprometimento com o reino de Deus, comprometimento com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Queridos, muitas vezes nós não temos compromissos conosco mesmo, não temos compromisso com a nossa fé, não temos compromisso com aquilo que é promessa de Deus para nós. As coisas passam, as oportunidades passam, as promessas passam por nós e nós ficamos como meros espectadores. Nós ficamos como uma plateia. Vou ver o que vai dar. Vou ver o que vai dar. É muito pouco. Diga, é muito pouco. Diga para o teu irmão, é muito pouco. É muito pouco, amados. Deus
Deus espera mais de nós. Deus espera mais de nós. A Bíblia diz que aquela mulher fez o que Deus espera que a gente faça agora. Deus espera que a gente creia. Diga: eu preciso crer na palavra de Deus. Deus espera que a gente confie mais nele. Confiar de maneira ativa, amados. Deus espera que a gente obedeça a ele com atitudes, com ações. A Bíblia diz que aquela mulher fez, agiu, e o milagre foi produzido pela palavra de Deus. Ei, escute o que o Senhor diz ao teu coração nesta noite. Ouça a voz de Deus. Creia na palavra de Deus. Age de acordo com esta palavra e de acordo com a fé que Deus gera no teu coração pela palavra. É a palavra que gera fé em nós. Nós devemos crer nessa palavra, devemos agir de acordo com esta palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se encha da palavra. E depois de se encher dessa palavra, permita que esta palavra gere fé no seu interior, no teu coração, na tua mente. E agora age de acordo com esta fé. Age de acordo com aquilo que você crê. Age de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. O milagre será produzido na tua vida, na tua casa. Você vai viver coisas tremendas que você nunca viveu. Você vai experimentar milagres que você nunca experimentou. Oh, Rabaxude canta Labás. Você vai ver coisas acontecendo. Você vai ver, amados, coisas brotando ao teu lado. Você vai falar: mas o que é isso? Isso é resposta do poder de Deus. Isso é resposta daquilo que você está promovendo no mundo espiritual. Daquilo que Deus falou, você creu, você agiu e vai acontecer. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele mesmo vela pela palavra dEle para. Deus vela pela palavra dEle. Deus vela, Deus cuida. A Bíblia diz que a palavra de Deus está firmada nos céus acima do próprio nome de Deus. A palavra de Deus está firmada nos céus, amados. E esta palavra é sustentada pelo próprio poder de Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus tem poder para cumprir. Deus vela por esta palavra. Mas é importante que nós também creiamos. É importante que nós sejamos essa resposta de Deus. É importante, amados, que haja em nós este amém, queridos. É importante que haja em nós, amados, a fé necessária, a confiança e a atitude que Deus espera que nós tenhamos. Quantos nessa noite estão dispostos a mudarem para viver milagres? Levante a mão. Diga: eu vou viver milagres. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar juntos, amados. Eu vejo nesse lugar homens e mulheres que estão debaixo de palavras rema. Palavra rema é uma palavra específica de Deus. Palavra rema ou palavra profética é uma palavra que foi liberada por Deus sobre a vida de pessoas. Se você tem ouvido a palavra de Deus liberada sobre a tua vida, se Deus tem falado ao teu coração, talvez através da leitura bíblica, talvez através de pregações, através de música, mas você tem aí no teu coração, na tua mente, uma palavra de vitória, de milagres de Deus. Ou talvez você não tenha ainda, ou não tivesse ainda antes de entrar aqui nessa noite, mas o Senhor está colocando no teu coração uma palavra viva, uma palavra para os dias que virão. Eu te convido a fechar os olhos agora. Feche os olhos para que nada te distraia. Feche teus olhos para que você enxergue diante de você apenas aquilo que Deus fala com você. Feche teus olhos agora para que os problemas não dominem a tua mente, não ocupem os teus pensamentos. Feche teus olhos agora para que apenas você ouça Deus falar com você, para que você ouça o Espírito Santo trazer à tua memória promessas que já foram liberadas sobre a tua vida, mas que não se cumpriram ainda. Oh, Deus está te trazendo resposta hoje. Talvez nesses dias você tenha clamado e perguntado: Deus, o Senhor prometeu, Deus, por que eu ainda não vivi, Deus? Deus, o Senhor falou, mas por que eu ainda não tenho visto, Deus? O Senhor te responde hoje: filho, oh filho, é necessário crer, é necessário render no
Mas o Senhor nos desafia a sermos homens e mulheres de ações, de atitudes, de decisões firmes, decisões seguidas de ações. E a primeira ação que o Senhor hoje nos dá a oportunidade de termos é sairmos do nosso lugar e com uma atitude de fé, de ousadia, de determinação em confiar, em crer na palavra de Deus, em agir segundo essa palavra. Eu quero te convidar, apenas você que tomou a decisão de crer na palavra de Deus, de agir segundo a palavra de Deus, se envolver com Deus ao ponto de gerar um milagre,
história para me levantar em honra, em dignidade. Eu creio, Deus, por isso estou aqui. A minha atitude é uma atitude de fé na tua palavra, nas tuas promessas. Eu creio em ti, Deus, e através da minha fé eu me aproximo de ti e ouço a tua voz. Obedeço